Um bom dia para todos, aqueles que estão me ouvindo e me assistindo pela parte da manhã. Uma boa noite para todos, para aqueles que estão me ouvindo e me assistindo pela parte da noite. Eu sou Marcos Luiz, estudante de filosofia, licenciatura, e também sou cursado em teologia, vários cursos de teologia, e também um pouco de estudos de astronomia e também de história, né? Nós vamos falar hoje sobre a Arca de Noé. E sobre Noé, nós vamos falar rapidinho, viu? Vai ser um pouco tempo do seu tempo tão corrido, né? Um pouquinho só de tempo, tá bom? Primeiro, vocês acreditam que realmente existiu um dilúvio dessa magnitude? Nós vamos saber agora. Imaginar que nós estamos na época de 2021, no ano, e que Jesus andou sobre a terra, quase 2023, mais ou menos, anos atrás, que há um erro no marco. E imaginar que Noé andou sobre a terra 2000 a 4000, de 1500, de 2000 aproximadamente a 4000, como relata o tempo da Bíblia, 4000 anos atrás ainda, está dando 6000, quase 6000 anos. Pensem bem, já vão raciocinando, é muita coisa. É muita coisa. Se nós imaginarmos quem já teve e já visualizou o entendimento da Bíblia que eu falei, 1, 2 e 3, vão ter ciência disso, da diferença de tempo. Nós imaginamos que há 30 anos atrás nós não sabíamos nem o que era internet direito, o que era celular, mal tinha um telefone de linha, era poucas pessoas, mais de 30 anos atrás. Então já vamos complementando isso. Poucas pessoas tinham linha telefônica, então já estão entendendo. E poucas pessoas tinham televisão a cores, em cores, né? Há mais de 30 anos. Era poucos que tinham televisores a cores, mais pessoas mais remuneradas. Então, olhem para vocês verem. Como que uma pessoa ia construir uma arca em madeira quase do tamanho do Titanic, poucos metros, que relata a Bíblia, do tamanho do Titanic. Nós já vamos ficando complementando isso. Né? Há 6000 anos atrás construiu um navio tão forte para aguentar tantos animais. Pensem bem, vão pensando bem. E também tem outra. Há uma costura. Quem lê o livro onde que se fala, não sei se é o capítulo de 6 a 8, uma posição assim, quem lê vai ver que há costuras de vários contos. Um se chama Javé, o outro já se chama de Deus. Um Deus fecha Noé por lá de fora, no outro Noé já sai, no outro Noé sai em janeiro, no outro Noé já sai em fevereiro. Dá o dilúvio um ano certinho. Noé tinha 600 anos, e aí ele sai de dentro da arca no ano certinho que ele faz aniversário, 601. Estranho, né? As águas baixou tão assim, tudo certinho cronologicamente. Tudo bem. O Monte Ararat, ele tem 5.000 e tantos metros de altura, e tem um outro monte que é um pouco menor, mais ou menos uns 3.000, eu acho que é um pouquinho por aí. Falaram que acharam um pedaço de madeira lá, uns chineses cristãos lá, mais pró-protestantes. Olha, achar uma madeira lá não quer dizer nada. Por quê? É claro que tinha moradores. Os moradores construíam casa, primeiro eram em grutas, depois foram em madeiras, com palhas. Não quer dizer nada. Segundo,
Muitas vezes nós podemos compreender o seguinte: havia aquele povo, aquele povoadozinho, com seus animais, seu rebanho, sejam de ovelha, cabras, bois, ou seja, que tipo de animais naquela época. Talvez nem existem mais alguns animais que porventura poderia estar ali, né? Isso vai pertencer à arqueologia, né? A arqueologia que vai nos mostrar isso e vai sempre descobrindo. Porventura pode ter descobrido que ia haver uma inundação de um lago, inundação de uma represa, uma pequena represa que fizeram, talvez até um tsunami mesmo, talvez sim, e foram subindo as encostas. Talvez aconteceu até de chegar assim até esse monte, quem sabe? Como vão dizer, caminharam peregrinamente até chegar. Moisés, quem te explica Moisés? Noé, 600 anos. Eu penso para mim que são duas insinuações. Ou é um clã, né? Pois foi passando de clã para clã esse nome. Um nome semelhante ou parecido, onde que ficou perpétuo esse nome. Uma geração pós geração com esse nome. Um clã, tipo um cajado, não é assim? Hoje nós não temos o Papa, mas se você for contar, o Papa tem 2000 anos, 2020 anos, mas se passa e se fica o nome, o clã, a passagem. Porque o povo talvez fala assim, mas naquela época eles olhavam, não olhavam nada. Primeiro, quando foi escrito o livro, já é para o ano de 500 a 1000 antes de Cristo. Então já tinha ciência, porque no ano de 4000 antes de Cristo, já os egípcios já tinham conhecimento do ano lunar, já tinham conhecimento dos meses, que eram 12 meses, só não tinha essa cronologia igual a nossa. Talvez ficava ali 15 dias, 20 dias, sem contar, para depois pegar de novo o eixo de novo. Mas já tinha conhecimento de 12 meses lunares, de 360 e poucos dias, 350 e poucos dias. Então não dava para sair tanto fora assim não, gente. 600 anos para uma pessoa que hoje vive até 120 anos no máximo, 115, é muita coisa. E não é um erro, é uma situação ali do conto. Por quê? Porque os livros não eram escritos, e ficava o conto que eu te conto, que eu te dou mais conto, que eu te conto, e vai passando de uma boca para a outra, passando de 10, 100, 200, 1000 anos, e depois vai se escrever. Aí a pessoa pensa, está mentindo? Não estão mentindo. Há teologia por debaixo disso. Há uma segurança por debaixo disso. E há uma veracidade por debaixo disso. Pois o homem, ele que é dado por Deus o dono dessa terra. Enquanto o homem vive sobre essa terra, ele que dá continuidade. E cabe aos seus semelhantes, aos seus sucessores continuar. Por que tantos animais foram extintos? Por que será? Por que os mamutes, né? Como que a ciência tenta explicar como que foram extintos? Ué, que não tem como. Para eles terem uns animais tão grandes e fortes daqueles ser mortos, o tigre dente de sabre, serem mortos e serem extintos, o homem também ia ser, que era muito mais frágil. Como que foi? Como que se aconteceu? Mas cabe ao homem. O homem é o dominador da fera, porque o homem tem a capacidade, a inteligência. A fera, se você pegar a fera hoje como a de antes, muda muito pouco ou praticamente nada. Quase zero. Mas o homem, o quanto que mudou? O quanto que ainda vai mudar? E quantos animais estão sendo extintos hoje? A igreja se associa à água do dilúvio
a força do batismo, mas eu vou além. Não podemos pôr só sobre uma água. A água, ela dá vida realmente. Mas Jesus fala do Espírito. É esse que é a força. É esse que é o poder. Que quando você está com o Espírito, embebecido pelo Espírito, a água se torna um símbolo. Ela é assim. Você foi lá, fez o batismo, se arrependeu dos seus pecados, tudo bem, mas é o Espírito, é a condução do homem, a verdadeira transformação do homem que faz esse caminhar. E isso nós vamos ver com Noé, o homem justo diante de Deus, que traz essa linhagem. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? A arca, não importa o tamanho, a capacidade, ela se torna igreja, mas igreja somos nós, não templo, não pedra, não navio. É teu corpo. Teu corpo é teu maior patrimônio. E se você zelasse de si e começar a zelar-se do outro, vendo que o outro também é um grande patrimônio, é a verdadeira arca. É o verdadeiro projeto de Deus. Você entendeu o dilúvio. Você entende a necessidade de Deus na sua vida, a necessidade de Deus na nossa vida. Aquele que emerge, aquele que fortalece, pois na construção do mundo, o Senhor paira, o corpo paira. O Espírito paira sobre as águas, como a arca. Ela paira e salva. Se torna a igreja. Se torna confiante de tudo. Mas para que nós sejamos fortes, temos que ser todos firmes. Como a corrente inquebrável. A arca é só um símbolo. Não vamos ficar preocupando se existiu ou não existiu, porque verdadeiramente desse tamanho não existiu. Nessa época não tem condição. Pelo descrito na Bíblia não tem. Por favor, não tem. Mas nos ensina. Nos ensina como Deus é valente para nós. Nos fortalece e nos ilumina para as dificuldades e as tempestades que vêm. Sejamos prontos. Todo dia vem um problema, mas também todo dia vem uma abundância. Todo dia vem um caos, mas no outro dia vem a suavidade. E Deus permanece. Deus sempre permanece conosco. Espero que eu tenha um pouco tirado as dúvidas de vocês. Se eu for pouco teologia e ler aqui, nós vamos gastar muito tempo. Eu quis fazer bem resumido, mas compreensível. A Bíblia, ela não mente. Mas não pode levar o pé da letra, não. Não fique escutando abobrinha por aí, não, que você fica doido. Sejam realistas com os pés sobre o chão. E com Deus no coração. Pois ela relata a existência de um Deus para conosco e nós para com Deus. Isso é importante, isso basta. O resto é coisa do tempo que ela foi escrita. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assista sempre meu canal, viu? E para aqueles que também estão no Instagram. Obrigado.